Tadinha, gente, a Tadinha, internet gente, a dela internet é uma dela é situação. uma situação. Toda vez. Toda vez. Bem a Bem Demi a Filha. Demi Filha. Não, mas a internet tá ruim demais, meu Deus do céu. Aqui em casa eu só consigo usar em alguns lugares. Amiga, quer que eu Amiga, compartilhe quer que eu pra compartilhe você pra você o o slide? slide? É, eu também posso fazer isso. Tadinha, gente. Tadinha, gente. Ela é tua herdeira, Dara. É verdade. É verdade. Cara, toda Cara, reunião a toda Ana Lívia reunião sai e a entra Lívia sai e 500 entra vezes, 500 cara. vezes, cara. Tá tudo bem, Ana? Tudo bem, Ana? Não. Não. O que te passa? Será que se você desligar a câmera, você consegue transmitir mais fácil? Ou você pode mandar o PowerPoint que a gente. Também, a gente pode transmitir. Amiga, entra exato. pelo celular e a gente bota o PowerPoint pra você. É, gente, fica mais fácil pra ti, amiga. Não tem problema não. Gente, eu não Ai. Tem que desligar o som, tem que desligar o som. Ah, tá. Foi. Eu não tô conseguindo ligar o áudio do computador. Jesus. Tipo, juro, ontem a internet estava perfeita, tava funcionando direitinho, eu não sei o que tá acontecendo. Desculpa, se o Moses quiser apresentar antes, fica à vontade, porque eu tô tentando resolver isso, né? Não sei porque não tá nem mais carregando a imagem de vocês. Vocês que sabem, gente. Qualquer coisa que vocês decidirem tá bom pela gente. Pode ir apresentando, Moses, porque eu vou tentar ajeitar aqui, que eu não tô conseguindo ligar o áudio. Pode ser, então. Vou começar vou apresentar pelo computador. A câmera pode ficar um pouco estranha, porque é uma gambiarra aqui, né? A câmera tá pelo celular, vou apresentar pelo computador, vai parecer que eu tô olhando pro alto. Não esquece de desligar o som também, senão vai dar eco. É, não, desliguei. Estão conseguindo ver? Sim. Sim. Tá. Eu ia te perguntar se tu não vai mesmo pra... Pode começar? Só pra confirmar. Pode sim, no seu tempo. Bom, gente, boa noite. Espero que todo mundo esteja bem. Meu nome é Moses, pra quem não sabe. Eu sou candidato à diretoria de projetos. Vamos falando brevemente sobre a minha trajetória, né? Eu conheci a Argos em 2022, e aí no processo seletivo 2022.2 eu tentei entrar. Infelizmente eu não consegui, fui eliminado na primeira etapa. Mas em 2023 eu tentei novamente, felizmente eu consegui, e aí no processo trainee eu me interessei por vários núcleos, na verdade, mas entre eles projetos, que foi a minha primeira opção, e infelizmente eu consegui passar. E desde então estou como consultor de projetos. Eu entrei num momento bem delicado da Arcos, a gente não tinha muitos clientes, a gente ficou, na verdade o projeto ficou meio que ocioso por uns meses, mas eu participei de um projeto de visto para os Estados Unidos, assim, depois de um mês e meio que eu tinha entrado.
Foi um projeto bem tranquilo, não teve maiores percalços, a gente já tinha feito um parecido. Também participei voluntariamente de 2 eventos do MEG, e aí eu pude ver, eu participei da Inovação Barreira do Jornal de Líderes, e aí eu pude ver como o MEG e o Júnior oferecem um mar de oportunidade do qual a gente pode aproveitar. Também participei voluntariamente do Projeto X, entre outros, né? Mas minha maior fonte de aprendizado, meu maior desafio, certamente, foi a coordenação de um projeto de pista para o Reino Unido. Durante esse projeto, muitos problemas surgiram. A gente teve que fazer várias reuniões de emergência, inclusive tive que entrar numa DE quase 10 da noite, se não me engano. A gente teve que fazer reunião de emergência com pessoas de outros núcleos, com a cliente, enfim. E aí eu acredito que na posição de coordenador do projeto, eu pude ver vários problemas que o núcleo de projetos apresenta, e aí entram as minhas propostas. Né? Bom, primeiro, auxiliar na construção de um planejamento estratégico. E aí, no caso, construir um planejamento estratégico voltado para projetos, né, com uso de métricas e metas bem definidas. Só com elas é possível exercer a liderança de maneira plena. Porque um líder é aquele que conduz, que orienta, e não adianta nada você conduzir se você não sabe para onde você quer chegar. E eu também acho que um consultor sabendo as metas da empresa, as metas mais específicas ali para o núcleo, ele vai conseguir entender como a sua ação impacta na meta maior da empresa. Porque às vezes falta muito isso. Eu executava diversas ações no projeto, mas eu não sabia exatamente como aquilo impactava no alcance de certas metas. Então, com a construção de planejamento estratégico, isso seria resolvido. E aí geraria um alinhamento de propósito, certo? Todo mundo estaria alinhado, com metas e métricas bem definidas, e aí isso aumentaria o engajamento e a motivação da equipe. Segunda proposta, confeccionar a cada 14 dias um relatório de monitoramento de problemas. Essa seria uma ferramenta colaborativa. Como assim? Seria criado um Docs compartilhado e, num prazo de 14 dias, os membros de projetos poderiam entrar nesse Docs e registrar em todos os documentos e ocorrências que eles identificarem. Né? E aí registrariam-se esses problemas. Poderíamos se pensar também soluções para eles, tendo como base as metas e métricas que a gente precisa alcançar. Então, justamente envolver os consultores nesse processo de construção do nosso futuro mesmo. Né? Eu acredito que por meio desse documento a gente poderia estimular os membros a pensarem sobre os problemas e também avaliar o impacto dos problemas e propor soluções com base nessas metas. Terceira proposta é estabelecer uma cultura de feedbacks. A minha ideia é a cada 2 semanas ou a cada um mês, subir um documento. Eu poderia, inclusive, em parceria com o GP, para construir um formulário para os consultores avaliarem a diretoria. Né? Seria uma avaliação anônima com perguntas voltadas justamente para o atingimento de metas. E aí, além desse monitoramento dos consultores em relação à diretoria, eu também tenho a intenção, junto ao coordenador, de fazer um supervisionamento constante, claro, sem minar a autonomia de cada consultor, para premiar certos comportamentos, fazer elogios quando necessário. Quarta proposta, né? Aplicar um modelo de gestão de conhecimento. Acredito que esse seja um dos principais problemas da Argos, e no projeto eu posso falar que é um grande problema, porque assim, é muito importante que a gente tenha uma gestão de conhecimento para projetos, porque a gente lida justamente com o fornecimento de informações para cliente. Então essa informação tem que chegar de maneira assertiva, com segurança, com qualidade. E aí, quando a gente pensa em gestão de conhecimento, duas estratégias. Vamos pensar em 2 estratégias, que é de combinação e de tutoria. O que seria estratégia de tutoria? Quem sabe mais deve tutorar quem sabe menos. Então, por exemplo, vamos supor que uma pessoa vai coordenar um projeto pela primeira vez. Né? Alguém que já coordenou um projeto pode tutorar essa pessoa, dar uma capacitação para essa pessoa, ou ainda, não precisa nem ser alguém de projetos, fornecer uma capacitação para ela, por meio de uma aproximação com a Atuar, com o MEG, com a Rio Júnior, enfim.
Então, essa estratégia do tutoria é fundamental para a gestão de conhecimento e também a combinar. Quando eu fui no Drive da Árvores, de projeto, especificamente, várias vezes, eu notei que existiam documentos diferentes sobre o mesmo assunto. Então, eu queria pesquisar sobre Comex. Existiam 1 milhão de documentos sobre Comex. Pesquisar sobre um visto X. Existiam vários documentos sobre visto. Então, é justamente combinar. Pegar o que tem um documento, pegar no que tem no outro e juntar de maneira organizada, metódica. Porque senão fica muito confuso. E a organização é fundamental para você acessar a informação da maneira correta. E não só isso, a gestão de conhecimento, no caso, a gente lida com informações que se atualizam o tempo todo. Uma regra muda e aí pode mudar até mesmo a viabilidade da cliente. Então, é executar projetos ocasionais, a cada 3 meses, por exemplo, de atualizar essas informações que estariam no Drive da Árvores. E também, para fazer uma gestão de conhecimento, uma boa gestão de conhecimento, é importante ter em mente a cultura e o planejamento estratégico da empresa. Por exemplo, se uma empresa ela tem uma cultura mais hierarquizada, ela vai premiar certos comportamentos. Por exemplo, você saber implementar os processos que já existem, você ser organizado, você ser metódico, por aí vai. Se há uma cultura que prioriza mais a iniciativa individual dos membros, vão ser outras competências, outras habilidades que têm que ser desenvolvidas. Então, fazer uma gestão de conhecimento alinhada a um planejamento estratégico específico e uma cultura específica que seria mais bem delimitada. Também aprofundar a conexão do projeto e negociação, justamente para evitar problemas com a viabilidade da cliente. Por quê? Quando eu estava no projeto de visto da Carolina, depois de, 10 dias de projeto, eu achava uma informação que poderia alterar a viabilidade da cliente. Em tese, eu deveria ter essa informação antes de fechar o contrato. Então, assim, é um problema estrutural, pode se repetir e pode acabar dando um problema. Pode, inclusive, resultar num processo judicial contra a gente. Então, eu acho importante aprofundar a conexão entre projetos e negociação. O projeto tem que estar ativo em todas as etapas de negociação, mas não só isso. A informação dos membros do projeto tem que chegar com mais qualidade. Por isso que é investir na capacitação técnica dos membros. Eu acho que a gente tem muito pouca capacitação sobre vistos, DNs, como é que a gente teve recentemente, mas sobre visto e DN, que são os projetos que mais chegam, a gente sabe muito pouco. Então, a gente sabe tanto quanto os outros membros, praticamente. Né? Geralmente as capacitações internas que a gente tem são sobre liderança, sobre inteligência emocional, e esses assuntos são muito importantes, sem dúvida. A gente tem que desenvolver a liderança da DJ, mas a gente também tem que capacitar tecnicamente os membros em relação a esses conhecimentos. Então, promover essas capacitações e a própria gestão do conhecimento ajudaria a incrementar o conhecimento dos membros como um todo. Sexta proposta tem a ver com isso que eu acabei de falar, da conexão, promover capacitações mais técnicas, capacitar novos coordenadores. Uma coisa que eu também notei é que coordenar um projeto não é fácil. Quando uma pessoa vai coordenar um projeto no núcleo, ela não tem tanto apoio assim. Existe um manual de coordenação de projetos que é muito útil, mas para por aí. Eu acho importante oferecer uma capacitação para essa pessoa, ter, por exemplo, um drive da Árvores voltado para coordenação. Aí lá tem aulas importantes que essa pessoa poderia usufruir, um manual de coordenação de projetos, um modelo de cronograma que ela pode utilizar para planejamento, entre outras ferramentas de suporte. Também, sétima proposta, fortalecer a conexão dos membros do núcleo. No caso, eu acho que a gente poderia ter mais encontros presenciais. Né? Por exemplo, almoços, eles são simples e fáceis de organizar, e eles poderiam ser entre a empresa toda, interessante, envolver o máximo de pessoas possível, mas eu também acho que seria interessante, eventualmente, com frequência, realizar almoços voltados para o núcleo de projetos, porque são com essas pessoas que você vai lidar no dia a dia. Então é importante você focar em construir entrosamento entre essas pessoas, principalmente. A proposta, tornar a Árvores mais próxima do MED. Como eu disse, tem muito que a gente pode usufruir dessa parceria e a gente não aproveita muito essa oportunidade. Nos eventos do MED, os momentos mais produtivos, assim, que eu notei, mais potencialmente produtivos, eram as rodas de conversa.
porque ali você poderia trocar com essas pessoas, experiências, como são executados determinados processos, e aí você aprende muito. Você tem novas informações, auxilia o processo de inovação. Então, eu acho que a gente poderia, além de fazer projetos conjuntos, né, sobre vídeo, DN, enfim, a gente poderia também organizar ocasionalmente rodas de conversa com membros de outros EJs. Então, por exemplo, membros de projetos poderiam se reunir com membros de projetos de outros EJs e trocar informações. Isso auxiliaria muito o processo de inovação, na minha opinião. E geraria uma autoconsciência a respeito das nossas falhas e dos nossos diferenciais, que é inclusive um aspecto importante para construir o planejamento estratégico. Bom, agora sobre o estudo de caso, né? Vocês podem ler aí, se vocês quiserem, mas basicamente, né? O projeto estaria em um momento difícil, com poucos membros, surgiria um projeto muito complexo que vai demandar uma equipe de consultores acostumada a lidar com projetos com experiência. Só que os membros de projetos já estariam todos alocados em outros projetos. Como eu pensei em lidar com essa situação, né? Primeiro, não significa que por terem outros projetos em andamento que eles devam continuar. É uma questão de prioridade. Isso aconteceu comigo. Né? Eu estava fazendo um projeto para criar um relatório de projetos para todos os projetos que seriam executados, um modelo de relatório. Aí surgiu o projeto Carolina. O que aconteceu? Eu saí desse projeto, ele ficou vago por um tempo, ficou parado por um tempo, e fui para o outro, porque aquele outro era mais prioritário. Então, é justamente analisar isso. Qual a demanda atual de projetos, da empresa, e ver se não tem como realocar um membro de um projeto para outro. E aí justamente envolve a definição de métodos, planejamento estratégico, aí vai. Entender também a disponibilidade de cada membro de projetos, né? Considerar fatores pessoais, acadêmicos, profissionais e outros. Não é porque a pessoa ela não está executando um projeto que ela não está ocupada com outras demandas. Vai considerar especificamente a demanda de cada membro para poder auxiliar no planejamento das atividades. Né? Também, há membros disponíveis e dispostos em outros núcleos. Muitas vezes isso ocorre, não só membros de outros núcleos estão disponíveis, como dispostos. Tem muita gente que com certeza quer fazer projetos no núcleo de projetos. Né? Então, é justamente chamar essas pessoas, porque elas podem auxiliar muito, aumentaria o capital de conhecimento dos membros como um todo a respeito do núcleo de projetos. Quando surgisse uma situação emergencial, a gente poderia recrutá-los novamente. Por exemplo. Então seria checar com os diretores a respeito da vontade e disponibilidade dos seus liderados. E também prestar todo o apoio e suporte necessário ao coordenador, a todos os membros envolvidos, apoiar o coordenador nas tarefas de supervisão, de planejamento e outros. Eu também acredito... Só para te avisar que você tem 2 minutos. Tá bom, estou quase terminando já. Eu também acredito que por eu estar focado em desenvolver gestão de conhecimento, em capacitar os membros, entre outras propostas, a gente lidaria bem com essas situações mais urgentes e emergenciais. É isso, gente. Obrigado. Muito obrigada pela sua apresentação, Mozart. Eu achei ela fantástica. Muito, digamos assim, com um tato muito bom da realidade da EJ, entendeu? Eu senti que você pegou muito bem as dores de projetos, então parabéns. De nada. Então, vou abrir agora os 20 minutos para perguntas. Alguém gostaria de fazer uma pergunta para o Mozart? Porque eu tenho perguntas e... Pode falar, amigo. Vou começar aqui o tempo de rodar o tempo. Primeiramente, parabéns de verdade pela apresentação, foi muito, muito boa. Como a Dara falou, mostra bem o que a EJ passou e pelo que ela pode vir passar novamente, e o que ela está passando agora. Então, para mim, foi bem realista mesmo. Mas
não é apenas uma pergunta, são duas que eu quero fazer. Primeiro, eu queria entender como é que funcionaria esses feedbacks que você daria, ou, junto com o GP, como isso funcionaria. E a segunda seria em relação à negociação. Como você está pensando em pegar essa aproximação com a negociação? Sabe? Através de reuniões, o que mais ou menos? Tá, em relação à primeira pergunta, né? Então, seria ter uma parceria com o GP para construir um formulário e com esse formulário distribuir ele aos membros, aos consultores, ao coordenador, para fazer uma avaliação da diretoria, de maneira anônima, certo? E eu, como diretor, e o coordenador, como escolheria, a gente faria uma supervisão constante dos membros, sem claro na autonomia deles, para saber que comportamentos devem ser premiados, quando fazer um elogio, quando fazer uma crítica construtiva. Então, os consultores avaliando o diretor, e o diretor junto ao coordenador avaliando constantemente os consultores. E aí criar uma feedback constante, certo? Em relação à sua segunda pergunta, né, então, sobre a aproximação de projetos e negociação, né? Eu acho que assim, a aproximação entre projetos e negociação não é tão ruim assim, ela pode ser aprofundada. Na maioria das vezes, quando um consultor de negociação faz uma pergunta, vem uma resposta relativamente rápida, isso pode ser melhorado, mas vem uma resposta relativamente rápida. Eu acho que o foco principal deve ser muito na melhoria da qualidade da capacitação dos consultores para oferecer um suporte de maior qualidade. Sobre criar, eu também proponho que eu, como diretor, eu entre em contato constante com o diretor de negociação para saber o andamento da negociação com todos os clientes, justamente para ter essa visão mais panorâmica. E aí, basicamente é isso. Não sei se eu respondi suas perguntas. Sim, mas em questão da viabilidade em si, como isso funcionaria? Por exemplo, recentemente você fez uma pergunta lá no grupo de negociação a respeito de uma cliente, né? E aí, eu e Clara nos orientamos você a fazer certas perguntas, certo? Porque a gente tem uma noção geral do processo. Se a gente não tivesse essa noção geral, a resposta que a cliente poderia te dar a partir dessas perguntas poderia ser perdida e lá no futuro a gente vê que ela não é viável. Isso aconteceu, como eu disse, algumas vezes durante o projeto da Carolina. Se eu soubesse certas informações e fizesse certas perguntas, provavelmente isso não aconteceria. Então, é muito sobre capacitar os membros para eles saberem as particularidades de cada processo e poderem fazer as perguntas corretas, porque é sobre isso. É sobre fazer as perguntas corretas. É isso. Certinho, muito obrigado. Mozart, primeiro queria te parabenizar pela apresentação, foi muito, muito boa. Eu acho que você pegou assim, pontos muito certeiros e muito importantes pelo que a gente já passou em projetos e pelo que eu acredito que também possa vir passar. A minha pergunta é sobre o que a gente passou mais ou menos na metade do ano, que o núcleo de projetos acaba funcionando muito quando tem projetos para fazer. E eu acho que isso acaba muitas vezes dificultando vamos dizer assim, a dinâmica do núcleo, né? Então, eu acho que é muito fácil dos membros acabarem ficando um pouco dispersos, um pouco mais desligados até em relação à própria empresa. E aí eu queria saber como que, se, por exemplo, né, tomara que isso não aconteça, mas se no cenário que a gente não tenha muitos projetos para mobilizar os membros do núcleo, como que você faria para promover ainda esse sentimento de pertencimento e fazer com que eles continuem integrados na EJ mesmo, sem estarem necessariamente, vamos dizer assim, com um projeto ativo. Bom, tem algumas opções, né? Primeiro, a gente pode promover uma rodada mais intensa de capacitações, justamente para tornar os membros mais capacitados e quando vier um projeto a gente conseguir entregar com ainda mais qualidade. A gente poderia fazer também, essa proposta mais antiga, né? Simulações de projetos. Acho isso muito bom. Então, simulação de projetos envolvendo
assim, como fazer realmente planejamento, eleger um coordenador, ter um planejamento nas atividades para cada membro, ter o diretor sempre supervisionando. Então, assim, como se fosse um projeto mesmo, real. Também acho que a gente pode, quando não tiver muitos projetos, né, muitas demandas de clientes, a gente pode ampliar a gestão de conhecimento, melhorar a gestão de conhecimento, atualizando os documentos, então ver se as informações estão todas corretas, pesquisando mais, incorporando realmente o conhecimento que a empresa tem registrado no Drive. Essas são algumas ideias. Entendi. Legal. Obrigada. Mozart, tenho na verdade, duas perguntas para você. A primeira é que eu achei muito interessante na sua proposta o que você falou sobre fazer tipo um relatório de problemas. E aí eu queria saber sobre esse relatório de problemas, se você pretende fazer um relatório de problemas no que nem foi o caso da Carolina, no EJ. Sim, quem Travou. fazer isso, porque quando você falou relatório de projeto... Sua voz travou. Consegui entender. Vocês estão me ouvindo, gente? Tá meio ruim. Vocês estão me ouvindo agora? Melhorou. Que merda. E travou. Melhorou? É que você tava falando e dava umas travadinhas no meio. Mas a gente consegue ouvir. Dá uma desligada na câmera. Agora foi de baixo. Agora já era. Vocês estão me ouvindo agora? Foi. Tá, perdão. Não, é que eu achei muito interessante o que você falou sobre um relatório de problemas, e aí eu queria saber se seria um relatório de problemas sobre coisas que estão acontecendo no projeto, tipo assim, como o caso da Carolina e tal, ou coisas que estão acontecendo no núcleo ou na EJ. E assim, quem que ficaria responsável por fazer esse relatório? Tô perguntando isso porque quando você falou em relatório de problemas, eu vi um potencial muito grande de integração com a DMFIN e com o GP, porque a DMFIN está fazendo esse movimento de documentar os casos problemáticos, entendeu? Para tirar, enfim, reflexões a respeito disso. E GP, porque GP tem, digamos assim, esse olho por toda a EJ, entendeu? Então, de repente, eles poderiam se beneficiar desse relatório de problemas, dessa ideia. Então, seria um relatório produzido a 14 dias, que poderia envolver todos os membros, que deveria envolver todos os membros. Ele seria focado mais no núcleo de projetos. Não é um projeto específico ou não responde a toda a empresa necessariamente. É mais ao núcleo de projetos. No caso, seria criado um Docs compartilhado. E no período de 14 dias, as pessoas poderiam livremente acessar esse Docs e colocar todos os problemas e ocorrências que elas registrarem, por menor que seja. Porque muitas vezes não existem problemas pequenos. Né? Muitas vezes a gente deixa de observar um problema que a gente considera pequeno, mas aí acontece que ele evolui e vira uma crise. Muitas vezes isso ocorre. Em projetos, principalmente, porque em projetos a verdade não está nos detalhes. São os detalhes que vão. É muito importante a gente ter atenção a isso. E aí, justamente, né, para incentivar os membros a entrarem nesse documento, para eles pensarem sobre os problemas, porque não necessariamente eles vão ter engajamento para isso. Né? Então, é sobre perguntar no grupo, incentivar eles a preencherem esse documento, falar sobre isso constantemente nas reuniões de alinhamento e também, se necessário, procurar eles individualmente. Porque quando a gente coloca uma mensagem no grupo, muita gente não responde achando que não tem porque outra pessoa vai responder por ela. Mas quando você procura no privado, ela se sente na obrigação de responder, de certa forma. Então, justamente envolver os membros utilizando essas técnicas também. Entendi, achei muito legal a proposta. A outra pergunta que eu tinha para fazer também, que eu achei muito interessante você falando, né, que não é fácil coordenar um projeto, de fato não é. Nenhum projeto é fácil coordenar, mas assim, sobretudo em projeto de serviço, né, é bem mais complexo também, tem uma certa responsabilidade envolvida. E assim, eu queria saber como que você pretende fazer essa capacitação para coordenação de projetos? Seria uma coisa periódica? Seria
seria conforme aparecessem projetos, conforme você notasse necessidade? Como que seria isso? Seria conforme aparecesse os projetos, principalmente. Então, apareceu um projeto, a pessoa foi escolhida como coordenador, essa pessoa vai receber essa capacitação, claro. Outras pessoas podem entrar na capacitação para assistir, óbvio. Mas assim, eu acho melhor fazer sob demanda, justamente porque se você faz uma capacitação no dia X e essa pessoa assume a coordenação 30 dias depois, ela não vai lembrar do que ela assistiu. Então, assim, fazer sob demanda eu acho melhor. Gostei muito desse modelo. Gente, alguém tem mais alguma pergunta para fazer para o Mozart? Pode falar, Raquel. Amiga, não é minha, mas a gente não passou a pergunta da Clara, né? Dá tempo de passar? Dá sim, ainda tem 9 minutos. Tá. Mozart, eu sei que a gente está atingindo a pergunta, mas é que a Clara não pôde estar presente, ela estava enrolada com a questão do estágio, aí ela passou a pergunta dela para a gente fazer para você. Então, eu vou ler aqui, tá bom? Ela perguntou como você pretende utilizar do MEG para alcançar o modelo de gestão de conhecimento para os projetos da Argos e para os serviços específicos que a gente oferece. Se você quiser, eu posso repetir. Bom, então. Eu acredito que nessa aproximação de projetos para a empresa como um todo, com o MEG, ela pode ser importante para capacitar os novos membros, para incentivar o desenvolvimento de liderança, para, como eu disse, a questão da roda de conversa, por exemplo, que não seria um projeto feito a partir do MEG, seria algo mais paralelo. Mas eu acho que tem um pouco a ver. Seria se envolver com outras EJs, justamente para melhorar o processo de inovação e tal. Sobre a gestão de conhecimento, como usar o MEG para aprimorar a gestão de conhecimento? Essa é a pergunta. Sim. Olha, eu acho que eu não sei exatamente responder essa pergunta, não me veio uma resposta muito clara na cabeça agora. Mas eu acho que assim, a gestão de conhecimento é muito sobre ter conhecimento atualizado. Também a gente poderia usufruir de algumas capacitações sobre o assunto, compartilhar com outras EJs como elas fazem a gestão de conhecimento delas, para ter alguma visão sobre isso. Acho que basicamente é isso. O que vem à cabeça agora é isso. Eu achei muito legal esse ponto que você falou de se aproximar das outras EJs, porque é uma coisa que eu já até conversei com algumas pessoas aqui que tinham demonstrado interesse em fazer a candidatura, que assim, quando a gente assume a diretoria, a gente meio que automaticamente já ganha, digamos assim, um contato direto com o MEG, porque tem um grupo que a gente chama do Grupo do Caldeirão, e que lá, todos os membros da diretoria de todas as EJs que participam da Rio Júnior, elas estão presentes. Então é assim que a gente consegue, tipo assim, esses benches, tipo assim, tão rápidos, entendeu? Ou com uma qualidade tão boa. Então, assim, é maneiro que você já tenha essa ideia, porque existe o meio de fazer isso. Muito legal mesmo. Ótima apresentação, parabéns, Mozart. Pode falar, Luiz, tem uma pergunta? Amiga, não só do Caldeirão. Essa EJ que a gente entrou em contato hoje é de João Pessoa. Então ela tá fora da Rio Júnior. Então, tipo, cara, é um mundo de EJs, eu acho que tem mais de 300 pessoas lá, Sim. sabe? Tipo, tem muita gente para construir esses benches e essa gestão que você pode ter. Sim. Tem até trainee, às vezes, mandando mensagem lá, né? Tem a trainee mandando, tipo, alguém quer alguma coisa para você, prospecção ativa, algo do tipo, alguém sabe alguma coisa. Enfim. Pois é. Pode falar, Mozart. E aí, só voltando na primeira pergunta rapidinho que o Luiz fez sobre a questão da viabilidade, né? Eu acho muito interessante também desenvolver mais os documentos de viabilidade. Certo? A gente tem alguns documentos de viabilidade, mas eu acho que eles podem ser melhorados, tanto na robustez das informações, quanto sobre abarcar outros processos. Entendeu? Vistos para outras nacionalidades, VNs para outras nacionalidades.
é o que poderia ser, como eu disse, até um projeto ali que tem negociação e projeto. Né? Porque a gente já faz isso, mas é de acordo com a dança, que vai aparecendo e a gente vai colocando lá. Sim. Vai ser muito bom. Sim, aí poderia chamar pessoas de outros núcleos também para produzir esse documento de viabilidade, que é integração de núcleos diferentes, e capacitaria ao mesmo tempo membros de outros núcleos para quando eles fossem eventualmente convocados ou chamados para projetos aqui dentro do núcleo de projetos, eles estariam mais capazes também. Seria muito bom. Muito legal, gente. Adorei. Assim. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer para o Mozart? Então, vou encerrar aqui o tempo de perguntas e vou começar o tempo da apresentação da Ana Lívia. Obrigada, Mozart, pela apresentação. Você foi ótimo. Ana Lívia, me avisa quando eu puder começar o tempo, quando tiver estabilizada aí a apresentação. Tá, eu vou compartilhar a minha tela aqui. Aí vocês me avisam. Tá. Eu vou ter que entrar com outro link. Ele não tá autorizando eu compartilhar minha tela aqui. Amiga, porque assim, eu fiquei de levar o meu irmão também, entendeu? Aí acho que não vai dar todo mundo tá. E é o Tomás, o maior. Hugo Montanha, tá ligado, né? Do Lucas de quem tá resolvendo o problema. um áudio do nada mandou. Não. E fez uma cara feia. Foi o problema aí. Fiquei estressado aqui por segundo. Eu acho que vai dar interferência. Peraí. Vocês estão conseguindo me escutar bem? Sim, amiga. Estamos. Tá. Eu acho que eu vou precisar que alguém passe meus slides, porque eu não tô conseguindo compartilhar minha tela com um servidor e no outro eu não consigo abrir minha câmera. E aí só os dois da interferência. Tá bom. Passa pra mim. Eu consigo abrir aqui pra ti. Tá bom. Vou te passar pro WhatsApp, pode ser? Tem como passar pelo Telegram? A questão não é o Miguel, né? É o Miguel, né? Porque a gente não tem BB Conforto. E se vai ter BO por passar por alguma coisa de fiscalização, tá ligado? Só se passar por fiscalização, mas daí eu nunca fui pra essas bandas aí de Manaus, mano. Tu que já foi, é tu que disse. Você recebeu? Recebi sim. Fala com o Compartilhar a tela aqui. Rodrigo, essas coisas aí de fiscalização, ver se como é que ele pensa e tal. Enfim. Foi. Gente, só me confirme se vocês estão me escutando bem. Estamos sim. Pronto, deu certo. Antes de começar, eu queria avisar que eu não consigo colocar todas as minhas propostas nos slides, porque não ia dar tempo de apresentar. Então, se alguém no final tiver alguma dúvida sobre uma proposta que eu não coloquei nos slides, pode fazer mesmo assim, tá? Só pra avisar. Aí pode começar, por favor. O tempo. Certinho.
Boa noite, gente. Então, eu tô me candidatando à diretoria de negociação de 2024.1. E por saber que alguns aqui não me conhecem, eu vou fazer uma introdução bem rápida. Aí pode passar os slides, por favor. Eu me chamo Annalívia, mas podem me chamar de Ana mesmo. Eu tô na área desde outubro, então já tenho 4 meses aí. Eu entrei enquanto eu tava no terceiro período, agora eu tô no quarto. Com alguns membros daqui, aliás. Mas enfim, pode passar os slides. Já pensando no meu maior objetivo ao longo desses 6 meses, é realmente esculpir o trabalho de coleta e análise de dados iniciados, a fim de incentivar um movimento de consolidação da Argos no mercado das empresas júniores como um todo. Digo incentivar porque eu sei que é um trabalho longo, que demanda muito tempo, mas o pontapé inicial tem que ser feito em algum momento, né? Então, a minha candidatura é muito voltada para isso. Aí, pode passar. Eu botei como missão. O problemas, na verdade, são defeitos atuais que estavam no estudo de caso, e eu baseei a minha proposta em cima do estudo de caso. Então, tudo que eu tô falando é em cima disso, eu não coloquei um slide específico do estudo de caso, mas os problemas são os que estavam lá, tá? E dentro deles, a gente tem a falta de leads não qualificados. O tempo todo a gente recebe clientes entrando em contato, buscando serviços que a gente não oferece. Então, a gente precisa solidificar também a nossa base de dados, que também é uma questão, para uma maior compreensão de quem são os nossos leads, quem são os nossos clientes, e como a gente tem que atrair esse nicho específico, não outros que não são serviços que a gente faz. Portanto, se torna essencial também manter sempre a motivação da equipe como um todo, e o engajamento dos membros já foi um problema maior, mas com um processo seletivo voltado especificamente à negociação, foi solucionado, mas a gente não pode cair de novo nesse mesmo padrão. Então, eu busquei muitos meios para o engajamento mesmo dos membros. Aí, pode passar, por favor. Para facilitar todos os processos, eu me organizei através do método OKR, né? Então, eu estou dividindo os meus 6 meses como diretora em 3 partes, com duração de 3 meses cada, para facilitar. E eu queria deixar claro que essas fases, elas se complementam. Elas não são projetos que vão ser perdidos ao longo do tempo. Todos serão mantidos até o final. Mas pensando numa introdução mais suave e não sobrecarregar os membros, eu vou adicionando os projetos aos poucos. Aí pode passar, por favor. Então, eu dividi de fase em fase. Aí, soluções, você pode ver que ali em cima está escrito Abril, Maio. Então, nos primeiros 2 meses, efetiva, não contei com a diretoria, com a cooperação, né, que eu vou ter no Luiz, mas já é efetivo de abril a maio, com a entrada de novos membros, eu vou acabar herdando um grupo muito heterogêneo, assim, muito desigual, né, com pessoas muito capacitadas, que já estavam no núcleo antes, e pessoas mais iniciantes, que vão estar entrando agora. Pensando nisso, conversando também com o Luiz, eu achei essencial o apadrinhamento dos novos membros, para facilitar a adaptação deles dentro do núcleo e suprir todas as necessidades. Tirando mais fácil as dúvidas deles e tudo mais, sendo um atendimento mais direto. Aí. Calma. Isso. Então, assim, facilitar a adaptação deles e suprir todas as necessidades. Outro meio que eu vou utilizar para maximizar e garantir a capacitação de todos igualmente será a divisão do núcleo. Então, eu vou criar 2 células, os hunters e os closers, que já é um termo utilizado, né? Eu só trouxe. E esses serão organizados com uma rotatividade de 2 semanas e líderes semanais eleitos de acordo com o engajamento da semana e disponibilidade deles.
E aí, para isso eu vou abrir um parênteses rapidinho para explicar um termo de negociação, que pode ter pessoas não familiarizadas. Mas a gente tem dois meios de prospectar, de achar os nossos clientes, né? A prospectação passiva, que é quando um cliente chega até a gente, ele mesmo contacta o nosso serviço, e a ativa, a prospecção ativa, é quando nós, como empresa, temos que correr atrás dos nossos clientes, mandando mensagem, perguntando se tem interesse, enfim. Pronto, aí esse era para a gente precisar fazer. E aí, sabendo disso, os hunters seriam a maioria. Coloquei em média de 70% do núcleo. Porque esses serão responsáveis por prospectar ativamente, ir atrás do cliente, por isso o nome de caçadores, né? Já que a gente ainda depende muito desse meio para fechar contratos. Assim, eles também devem coletar os dados dos leads que ao menos responderam, porque a gente prospecta muito e não ganha tanta resposta assim. Então, para a gente visualizar os nossos acertos e focar mais neles. Já os closers serão daqueles clientes que chegam até a gente, por passivo. Por isso eles vão ter que andar lado a lado com o núcleo do projeto. Eles terão a missão de suavizar a transição entre os núcleos durante o atendimento do cliente e acompanhar de perto como esse se deu. Mas como a gente ainda tem que melhorar a nossa prospecção passiva, eles acabam sendo a minoria, 30%. Mas futuramente esse número será adaptado conforme a necessidade. Então assim, a gente vai dançando conforme a música. Aí pode passar. Já de junho a julho, a gente vai partir do recolhimento de dados da primeira fase, daqueles leads que responderam a gente. A gente vai buscar a consolidação de estratégias voltadas à prospecção passiva, para a gente incentivar ela, para resolver o caso dos leads não qualificados. Por exemplo, foi um caso que estava escrito no estudo de casa. Para isso, eu conto tanto de marketing, para fazer os designs da propaganda, quanto a DNFIM, para analisar os meios viáveis de tráfego pago, ou seja, se seria mais estratégico a utilização do Google Ads ou de outras plataformas. E assim a gente ia junto analisando meios de nos impormos mais no mercado. Aí, pode passar, por favor. Por fim, nos últimos 2 meses, a atenção será mais voltada a deixar tudo muito bem preparado para a próxima gestão. Por isso será adicionado mais um grupo sobre os mesmos princípios organizacionais. Então, líderes semanais e com duração de 2 semanas. Só que esses vão se chamar os farmers e que eles são para cultivar os nossos leads, né? Então, eles vão incluir uma pequena porcentagem de membros de ADN-FIM para que seja analisado todas as estratégias adotadas até então e ver o que deu certo, o que não deu tão certo e o que a próxima diretoria pode fazer no seguinte para assim, facilitar o trabalho, impor a gente no mercado e assim, com base em dados concretos, né? Do que está dando certo e o que não está dando certo. E aí, com isso, eu encerro a diretoria. Obrigada, gente. Maravilhosa. Amei as propostas. Parabéns. De nada. Então, gente, eu vou abrir aqui o tempo para as perguntas para a Ana Lívia. Lembrem do que ela falou, que vocês podem perguntar coisas da proposta escrita que ela não apresentou aqui. Então, vou começar aqui o tempo. Quem levantou a mão? Pode falar, amigo. Oi, gente. Ana, primeiro, elogiar a apresentação. Já tinha elogiado antes, já tinha visto as propostas. Realmente eu acho que vai agregar bastante no núcleo. E uma coisa que você falou ali era a questão do engajamento, que era um problema de gestão anterior. Essa gestão a gente conseguiu ajeitar, mas a gente quer manter isso sempre. Então, tipo assim, o que seria principal para você, tipo, o que você faria de principal mesmo, de forma resumida assim, para manter os membros, os consultores de negociação sempre estimulados ali, tipo, não deixar o ânimo deles cair, vamos dizer assim, para a gente conseguir entregar de uma melhor forma os projetos aqui dentro de negociação.
Então, eu acredito que a capacitação que vocês passaram muito pra gente, algo que dar continuidade, é sempre muito importante manter os leads, os membros atentos aos pequenos detalhes e aprimorando cada vez mais. Eu acredito que impondo líderes semanais em todos os grupos, vai ser possível despertar uma competitividade saudável entre os membros de negociação e deixar eles mais incentivados a, tipo assim, caramba, eu preciso dar o meu melhor, eu nunca fui líder. E assim, também faz com que eu tenha mais cuidado e atenção a quem não tá se engajando tanto, a quem não tá, talvez, prospectando tanto, ou quem tá com maior dificuldade, talvez não seja conseguindo lidar. E aí tem uma conversa também com o GP pra que a pessoa se sinta à vontade, às vezes, falar alguns problemas pessoais, enfim. E aí a gente controlar isso melhor, porque através de líderes semanais, como eu tenho uma rotatividade muito grande de 2 em 3 semanas, seria importante que todo mundo conseguisse ser líder, né? Então, em algum momento, se isso não estiver sendo concretizado, é buscar o porquê e conversar com essas pessoas mesmo. Então, através da capacitação desses líderes, eu acho que a gente vai conseguir manter um engajamento bem legal no grupo. Beleza, valeu. A minha questão seria mais voltado para esse negócio de liderança. Como as pessoas iriam realmente ser capacitadas a liderarem algo, né? Tirar, então, da cabeça dela, agora eu sou o consultor, não, agora eu sou o líder desse projeto. Como que você faria essa transição, visto que a pessoa tem apenas uma semana ali para sair um pouco da cabeça de consultor e olhar o todo do projeto? Então, eu pensei muito nessa proposta de líderes e tudo mais, também sabendo da proposta em conjunto que eu discuti com a Lorena, do troca-troca de liderança, que a gente poderia estabelecer uma roda de conversa, né, entre as pessoas, e aqueles líderes poderiam participar para entender melhor, discutir às vezes comigo, com todos os diretores, entender um pouco melhor como é que se dá você manter engajado, você cuidar das outras pessoas, né? Porque querendo ou não, você tem que fazer uma função de cuidado, saber quem tá fazendo, quem não tá fazendo, controlar. E através de capacitação isso também vai ser bem implementado. Mas eu acredito que essa roda de troca-troca seria muito importante pra gente, principalmente por conta disso. Só mais uma, a questão do apadrinhamento. Cara, eu achei muito legal, né? Foi até o que a gente conversou ali. E é muito bom trazer isso, né? Pelo menos é algo que eu vejo com bons olhos. Mas como basicamente você faria isso? Você colocaria 2 pessoas para cuidar de uma? Seria um rodízio também para essa pessoa ter vários aprendizados? Como que você implementaria isso? Porque é algo, eu acho que quase que novo, se só a GP fez esse tipo de coisa. Então, enfim, quais são suas ideias em cima disso? Então, a minha ideia vai variar um pouco de acordo com a quantidade de pessoas que tenham interesse em entrar em negociação, né? Porque vai depender do número. Mas, a princípio, eu pensei em 2 membros antigos para um membro novo. E, inicialmente, quando eu fosse implementar essa divisão em células, né, as células do núcleo de negociação, eu já colocaria, inicialmente, pessoas que já estavam presentes no núcleo. Eu já tenho alguns nomes em mente, mas, assim, para que elas possam, assim, demonstrar primeiro como fazer, para já terem uma ideia e assim poder seguir adiante. Mas o apadrinhamento em si seria bem essa condução, assim. Claro que eu sempre vou deixar aberto o canal para conversar comigo, mas a princípio seriam 2 membros antigos para um membro novo, para também conseguir conciliar isso legal e ter um controle maior. Certinho, muito obrigado. Nada.